Ora bem, boa tarde a todos. O meu nome é Maria Palma Mateus e sou docente do curso de Dietética e Nutrição. Obrigada por estarem aqui. Irei apresentar-vos sucintamente o curso de Licenciatura em Dietética e Nutrição da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve e estarei disponível para esclarecer todas as dúvidas e esclarecimentos que tenham. Sejam, portanto, bem-vindos e vamos visitar o curso de Dietética e Nutrição da Universidade do Algarve. Esta licenciatura existe na Universidade do Algarve desde 1997, tem já bastante experiência e é bem conhecida quer na região, quer no país, e tem trabalhado ativamente com todas as estruturas de saúde do Algarve e também a nível nacional. Como código para terem esse conhecimento é o código 7035-8149, é uma licenciatura de primeiro ciclo, confere 240 ECTS, distribuídos por 4 anos letivos, 8 semestres, e tem uma acreditação de 6 anos pela Agência de Acreditação A3ES. Salientar ainda que tem vagas e acessos específicos para contingentes especiais, salientar a preferência regional para o Distrito de Faro e, segundo as últimas informações que temos, tem o indicador de empregabilidade de 96%, portanto é uma licenciatura de sucesso no que diz respeito às saídas profissionais. Como provas de ingresso tem a Biologia e a Geologia, ou o conjunto par Biologia, Geologia, a Física e a Química, ou ainda ao par Biologia, Geologia e Matemática 16. Portanto, há várias hipóteses de poderem concorrer, candidatar-se a esta licenciatura. Relativamente às saídas profissionais, e aqui esta informação é bastante importante, esta licenciatura dá acesso, a licenciatura em Dietética e Nutrição da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, dá acesso à Ordem dos Nutricionistas e dá acesso à profissão de nutricionista, e esta profissão é regulada pela Ordem dos Nutricionistas. Segundo a Ordem dos Nutricionistas, segundo os seus estatutos, o nutricionista é aquele que dirige a sua ação para a salvaguarda da saúde humana através da promoção da saúde, prevenção e tratamento da doença, quer pela avaliação, diagnóstico, prescrição e intervenção alimentar e nutricional a nível individual, portanto a pessoas, a grupos, organizações e comunidades, bem como o planeamento, implementação e gestão da comunicação, segurança e sustentabilidade alimentar. Incorpora ainda todas as atividades para a promoção da saúde e prevenção da doença através da alimentação. Traduzindo isto de forma mais concreta, nós temos várias áreas de atuação. A área da alimentação e da nutrição é uma área transversal à saúde. Ela inicia-se no momento em que nós escolhemos os alimentos até ao momento em que os consumimos e o efeito que isso depois vai ter a nível da saúde de todos nós, e portanto ela tanto se destina e tanto intervém, o nutricionista tanto intervém a nível da promoção da saúde, da salvaguarda da saúde, da prevenção da doença, no estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis, mas também tem a outra componente, que é a componente do tratamento dietético, ou seja, perante determinadas situações patológicas, nós também temos um papel de intervenção no diagnóstico do estado nutricional desses pacientes e depois também a nível da prescrição daquilo que será o plano alimentar, neste caso terapêutico, mais indicado para a patologia. Portanto, tanto atuamos a nível da promoção da saúde e da prevenção da doença, como depois também no tratamento da doença. O tratamento da doença, para além da prescrição da terapêutica alimentar, passa também por uma avaliação do estado nutricional dos pacientes, do diagnóstico da sua situação, e esta tanto pode ser realizada, como aqui é bem expresso, pela Ordem dos Nutricionistas, quer a nível individual, mas também podemos trabalhar a nível de grupo e a nível de instituir boas práticas a nível de organizações e comunidades. E isto é
tão mais importante se nós pensarmos nas situações de segurança alimentar. A segurança alimentar, nós trabalhamos a segurança alimentar por duas vias diferentes, aquilo que nós chamamos de food safety, que é garantir que os alimentos que chegam às pessoas estão em boas condições microbiológicas e, portanto, não são veículos eles próprios de doença. É uma área que nós temos de atuação a nível da restauração coletiva, por exemplo, mas também trabalhamos a outro nível da segurança alimentar, que é o designado food security, e aqui nós temos que garantir outro tipo de coisa, temos que garantir que todas as pessoas têm acesso à quantidade e à qualidade nutricional adequada de alimentos para garantir a sua saúde, e neste sentido nós trabalhamos a nível das organizações e das comunidades no geral. Depois não nos podemos esquecer também que as nossas escolhas alimentares têm um impacto no nosso ambiente, têm um impacto na biodiversidade e também trabalhamos a nível da sustentabilidade alimentar, ou seja, quando preconizamos planos alimentares, quando preconizamos recomendações alimentares e nutricionais, temos que as pensar também pela ótica da sustentabilidade ambiental, da biodiversidade e do impacto que isso vai ter no ambiente de todos nós. Portanto, como vocês podem ver, esta é uma licenciatura que não se esgota no tratamento dietético de uma patologia, ela é muito mais abrangente e vai muito mais além disso. Como tal, as saídas profissionais dos nutricionistas são várias e muito diversas. Nós podemos atuar a um nível mais individual, a nível da nutrição clínica, ao nível da prescrição de planos terapêuticos adequados a determinadas patologias, podemos fazê-lo a nível dos cuidados de saúde primários, que aqui em Portugal nós normalmente designamos como centros de saúde, mas também em hospitais e clínicas, quer sejam públicas, quer sejam privadas. Mas temos outra área de atuação, que é a alimentação coletiva e restauração, e aqui nós temos que intervimos a nível da realização de propostas alimentares adequadas a diferentes populações e a diferentes grupos-alvo, e tanto podemos desenvolvê-lo naquilo que é o mais imediato, que são as empresas de restauração coletiva, mas também podemos fazer a nível das autarquias, na medida em que hoje em dia as autarquias têm à sua responsabilidade as escolas de primeiro ciclo e que estas oferecem as refeições escolares às crianças que as frequentam, e portanto temos aqui um papel interventivo muito grande, mas também a nível das instituições de solidariedade social e das suas cantinas sociais, que também têm um papel bastante relevante. Temos depois também a área da promoção da saúde e da prevenção da doença e da educação alimentar, que esta é desenvolvida a nível da nutrição comunitária e saúde pública. Aqui também o fazemos a nível dos cuidados de saúde primários, também o fazemos a nível das autarquias e das instituições de solidariedade social. Temos uma área emergente, a qual nós temos cada vez mais nutricionistas a dedicarem-se a ela, que é a nutrição no desporto, e esta pode ser desenvolvida em associações, em clubes desportivos e em ginásios. Não esquecendo, e bastante importante, e transversal a todas estas áreas de atuação, temos a investigação científica. São também cada vez mais os nutricionistas nas suas diferentes áreas de intervenção, quer seja a nível clínico, quer seja a nível da restauração, quer seja até a nível do desporto, que promovem a investigação científica, que participam em projetos, quer a nível de projetos financiados, sobretudo projetos financiados. Temos também como outra saída profissional, e é aquela que eu escolhi e é aquela que me traz aqui hoje convosco, que é a via do ensino, é aquela onde nós transmitimos o nosso conhecimento e as últimas as descobertas científicas mais recentes na área da nutrição e dos estudos de investigação que nós vamos desenvolvendo. É uma área primordial, na medida em que nós temos que passar o testemunho a jovens como vocês que estão entusiasmados e interessados em frequentar esta licenciatura e a exercerem mais tarde a profissão de nutricionista, e também a área da comunicação e do marketing, que é uma área que está emergente, que é emergente também, porque nós cada vez mais percebemos
que não basta passar uma mensagem, sobretudo a nível da educação alimentar, que essa mensagem tem que ser compreendida por quem nos ouve. E, portanto, nós cada vez mais temos que apostar na melhor forma de passar a mensagem, de chegar às pessoas, de aumentar a literacia alimentar das pessoas, e por isso a área da comunicação é também uma área que cada vez há mais nutricionistas a dedicarem-se. Dizer-vos ainda que para nós podermos ter acesso a todas estas saídas profissionais, que a licenciatura em Dietética e Nutrição, portanto, forma nutricionistas, que têm acesso à Ordem dos Nutricionistas e que, tal como acontece em todos os cursos deste país de Dietética e Nutrição ou de Ciências da Nutrição, após a licenciatura os nutricionistas têm que fazer um estágio de 6 meses à Ordem e prestar provas públicas à Ordem dos Nutricionistas, para que assim possam inscrever-se na Ordem dos Nutricionistas e possam exercer a sua profissão de nutricionista. Isto acontece para a licenciatura em Dietética e Nutrição da Universidade do Algarve, mas acontece também para qualquer licenciatura que forme nutricionistas neste país, pois só assim nós podemos aceder e ter acesso à Ordem dos Nutricionistas, que regula a nossa profissão, que regula a nossa forma de estar, que regula a nossa forma de prestar os melhores cuidados enquanto profissionais de saúde e que protege a saúde das populações com as quais nós vamos trabalhar. Em termos de colocações, em primeira opção nós temos sempre cerca de mais de 50% dos nossos alunos escolhem Dietética e Nutrição em primeira opção. Em termos de notas de médias de candidatura de acesso também são bastante... o quadro que eu vos apresento é bastante esclarecedor e já vos pode dar uma ideia daquilo que poderá ser a vossa probabilidade de entrarem, caso se candidatem à licenciatura em Dietética e Nutrição. Relativamente às unidades curriculares que constam do nosso plano de estudos, no primeiro ano nós temos uma oferta curricular que é aquilo que nós consideramos as unidades curriculares basilares a nível que qualquer profissional de saúde tem que ser detentor. Nós somos profissionais de saúde, lidamos em equipas, trabalhamos em equipas interdisciplinares e multidisciplinares com outros profissionais de saúde e temos que ter uma formação vasta a nível das áreas que nos vão dar competências para podermos estar em pé de altura ou estarmos à mesma altura de outros técnicos de saúde e com eles podermos trabalhar em equipa. E é isso que nós tentamos dar-vos no primeiro ano, que é um ano que, olhando à primeira vista, parece ter muito pouco a ver com dietética e nutrição, mas que nós consideramos que são as bases, os pilares onde vocês depois vão construir os conhecimentos, onde vão suportar os conhecimentos na área da dietética e nutrição que vamos depois lecionar nos anos curriculares seguintes. Portanto, temos a anatomofisiologia, que se distribui pelos 2 semestres do primeiro ano, lembrar a química, a biologia celular e a histologia, a microbiologia e a parasitologia, lembram-se que eu falei em segurança alimentar, a química orgânica, a patologia, conhecer as doenças, mas depois também, não esquecendo que estamos a começar e a entrar naquilo que é a área da dietética e nutrição, começamos também a introduzi-los nessa temática. É o caso de introdução à dietética, da psicossociologia da alimentação, porque isto, quando nós falamos em alimentação, como eu vos dizia, é uma área muito abrangente e basta nós pensarmos que fazemos as nossas escolhas alimentares em função dos nossos gostos e das nossas preferências, fazemos as nossas escolhas alimentares em função daquilo que são as preferências e educação que tivemos, da nossa família, da nossa cultura, do nosso país, da nossa região. Isto são tudo temáticas que são exploradas, por exemplo, numa disciplina que é a psicossociologia da alimentação. O que é que está por trás das nossas preferências alimentares, até que ponto elas são influenciadas por fatores externos ou são só preferências pessoais, mas também falar da
introdução à área da investigação. Aqui nós começamos a dar as primeiras bases para a investigação em dietética e nutrição. É o caso da disciplina de estatística e de epidemiologia. Aqui começamos a trabalhar as bases da investigação, porque a dietética e nutrição é uma área que está em constante atualização, em constante e que necessita de uma constante aprofundamento dos conhecimentos, e só através da investigação é possível fazê-lo. Temos depois a dietética laboratorial, onde começamos a contactar com com alguns conteúdos básicos que vão dar suporte depois a outros que vão ser ministrados no segundo semestre. Portanto, este primeiro ano é um primeiro ano que tem uma componente teórica, mas que tem também uma componente prática laboratorial em laboratório, nas diferentes áreas que vos acabei de apresentar. Portanto, os laboratórios ficam situados aqui no campus de Cambelas e, portanto, para além da componente teórica, tem também a componente prática, e isto são algumas imagens de alguns jovens que já frequentam a nossa licenciatura. São nas diferentes áreas que nós temos de lecionação. A nível do segundo ano, começamos a introduzir, mantemos ainda algumas disciplinas de base que são importantes, mas já começamos aqui a introduzir disciplinas da área da dietética e nutrição. É o caso da culinária aplicada, é o caso da nutrição humana, do planeamento de dietas, da dietoterapia 1, portanto que são já unidades curriculares muito específicas da área da dietética e nutrição, mas que também, ao mesmo tempo, temos também as disciplinas de base, como a genética humana, a bromatologia, a farmacologia, a segurança e legislação alimentar. Portanto, são tudo disciplinas que vamos tentando, de alguma forma, demonstrar-vos a grande abrangência de áreas que nós trabalhamos, a nível da segurança e legislação alimentar, mais vocacionada para a área da restauração alimentar, mas temos a nutrição humana, que vos vai dar a base, por exemplo, para percebermos depois a terapêutica nutricional que nós vamos começar a aprender em dietoterapia 1, mas também temos que perceber que muitas vezes os alimentos e os medicamentos podem ter interações que se podem potenciar ou anular os seus efeitos, e portanto é importante conhecermos a farmacologia, os fármacos, os seus princípios ativos e a forma como podem interagir com os alimentos e vice-versa. A bromatologia, também mais relacionada com a área da segurança alimentar, da food safety, conhecermos a composição dos alimentos é importante. Depois, na culinária aplicada, percebermos as principais técnicas que estão por trás dos métodos culinários, por exemplo, principais técnicas de processamento de alimentos, que é importante nós sabermos quando falamos em processamento de alimentos, em alimentos processados, em pasteurização, em ultrapasteurização, o que é que estamos a falar quando falamos em recomendações alimentares e de confecção para os nossos utentes. É importante sabermos como é que os podemos ajudar a aplicar essas recomendações. Temos depois também ainda a tecnologia alimentar, que é uma das outras saídas profissionais, que temos alguns nutricionistas que também têm optado por seguir para a indústria alimentar, e portanto ter um conhecimento básico da tecnologia alimentar também permite abraçar e pensar nessa área enquanto saída profissional. E temos aqui mais algumas imagens. Esta é uma imagem de uma visita de estudo na disciplina, na unidade curricular de tecnologia alimentar, mas temos também aqui a microbiologia e a bromatologia, portanto todas as componentes, todas as nossas unidades curriculares têm uma componente teórica, mas têm também uma componente prática. Aqui estamos a ver uma visita de estudo ao nosso mercado local no âmbito da culinária aplicada, para nós percebermos os alimentos que manipulamos, o seu grau de frescura, o que é que falamos, conhecer os alimentos e a sua origem. Portanto, fazemos várias visitas de estudo.
e entramos depois no terceiro ano. No terceiro ano, aqui já introduzimos então, é um ano importante, é um ano de consolidação dos conhecimentos que foram adquiridos nos 2 anos precedentes, é o ano que nos vai dar a preparação para entrarmos depois nos estágios curriculares que vamos encontrar no quarto ano, é um ano onde vamos desenvolver a parte da terapêutica nutricional adaptada a patologias concretas, vamos contactar com a nutrição no desporto, dar-vos a conhecer essa área, vamos aprofundar a nutrição humana, desta vez dispersa nas suas especificidades e particularidades ao longo do ciclo de vida, a dietética aplicada, ou seja, como é que nós podemos aplicar de forma criativa e em diferentes áreas os conhecimentos que adquirimos até aqui, mas também a saúde pública, a nutrição artificial, que muitas vezes é um complemento da dietoterapia 2, mostrar-vos novos caminhos na área da nutrição, empreendedorismo e gestão em dietética, ou seja, perceberem que para além destas saídas profissionais que nós vos apresentamos, existem muitas outras, porque o nutricionista pode exercer a sua ação por conta própria, por conta de outra, a nível pessoal, a nível de sociedade, a nível de coletividades, portanto as saídas são várias, as possibilidades são várias e portanto é isto que nós tentamos demonstrar em gestão, em empreendedorismo, gestão e dietética, perceber que há alimentos ou há procedimentos ou há manipulação de alimentos que podem ser tóxicos e depois muito importante salientar aqui as unidades curriculares de investigação aplicada em dietética 1 e em dietética 2, que são unidades curriculares em que os estudantes efetivamente põem em prática um projeto de investigação e têm que desenvolver todo esse projeto de investigação ao longo destes 2 semestres, terminando com a apresentação dos resultados do projeto de investigação que eles conceberam, planificaram e implementaram. Portanto, esta é uma componente, é uma unidade curricular vital, na medida em que é aqui que nós vos demonstramos e introduzimos na prática àquilo que é a investigação em dietética. E temos aqui mais algumas imagens de estudantes nossos nas componentes práticas das unidades curriculares que acabei de vos apresentar. Todas estas unidades curriculares têm uma componente prática. E, portanto, aqui, por exemplo, é o exemplo de um projeto de investigação que foi desenvolvido por estudantes o ano passado e que envolvia um projeto de investigação direcionado para idosos, por exemplo. Portanto, temos várias, a área da investigação, nós tentamos dar-vos as melhores ferramentas porque acreditamos que aqui há um potencial muito grande. Depois, no quarto ano, são 2 semestres, em que temos no primeiro semestre o estágio 1 e estágio 2, e são estágios em contexto prático, em contexto mais próximo daquilo que será a profissão de nutricionista, em contexto prático, que desenvolvem-se nas diferentes áreas que acabei de vos apresentar: nutrição clínica, restauração coletiva e saúde pública, nutrição comunitária, nutrição no desporto e, como tal, podem se desenvolver e podem decorrer em hospitais, centros de saúde, clubes desportivos, IPSS, que podem tanto ser instituições que têm idosos como têm jovens, em empresas de restauração coletiva, em centros de investigação. Portanto, todas estas áreas, todos estes locais, nós temos neste momento nutricionistas, estudantes de dietética e nutrição, a desenvolver os seus estágios, estágio 1 e estágio 2, nesta grande variedade de locais. Ao longo do curso promovemos visitas de estudo, o mais possível e sempre que se justifique, a participação em projetos de investigação para além daqueles que são desenhados em investigação aplicada, em muitas atividades dirigidas à comunidade. O curso de licenciatura em dietética e nutrição trabalha muito com a comunidade e, portanto, envolvemos muito os nossos estudantes nesta relação que temos com a comunidade e também desenvolvemos muitas ações de educação alimentar e educação para a saúde e contamos sempre com o envolvimento e a participação dos nossos estudantes nestas ações, porque são uma forma de praticar e de vos dar a conhecer aquilo que é a atividade profissional do nutricionista.
E aqui temos algumas imagens em contexto de nutrição clínica, de estágio, por exemplo. Temos aqui em contexto de educação para a saúde. Isto é um projeto que o curso de licenciatura em Dietética e Nutrição participa já há vários anos, de educação alimentar para crianças, destinadas a crianças do primeiro ciclo. São duas colegas vossas numa sessão de educação, de educação alimentar, mas temos também aqui a investigação, que passa também pela avaliação. E isto aqui, por exemplo, nós temos incluído nas nossas unidades curriculares, por exemplo, o módulo de avaliação antropométrica, com todos os equipamentos necessários para o desenvolver, como bioimpedâncias, estadiómetros, balanças. Portanto, temos todo o equipamento necessário também para a avaliação antropométrica, que faz parte da avaliação do estado nutricional dos indivíduos. Temos aqui também em contexto de nutrição clínica, mais imagens de avaliação antropométrica, desenvolvidos em contexto dos nossos estágios curriculares. E ainda desenvolvemos outras atividades na área departamental de Dietética e Nutrição, como sendo o Gabinete de Aconselhamento Alimentar, onde fazemos consultas de aconselhamento alimentar individuais para a população universitária e população em geral, com os preços ajustados a estes diferentes públicos-alvos, e também fazemos atividades de consultoria, como por exemplo planeamento de emendas a nível da alimentação coletiva e restauração, no entanto apenas para as entidades parceiras com quem a licenciatura em Dietética e Nutrição tem protocolos celebrados. Mas normalmente contamos também e tentamos sempre envolver o mais possível os nossos estudantes nestas atividades para tornar esta licenciatura o mais prática possível. Isto é, após um primeiro ano, que é um ano de base, nós a partir do segundo ano tentamos o mais possível envolver os estudantes nas atividades do curso, para que assim ele tenha uma componente bastante prática e concreta e que vocês tenham uma percepção daquilo que é a profissão do nutricionista. Ainda desenvolvemos outras atividades de investigação clínica e populacional, formação, educação para a saúde e também voluntariado, peço desculpa, voluntariado, apoio social e humanitário. Nós temos uma componente grande dos nossos estudantes que são voluntários no grupo de voluntariado da Universidade do Algarve. A área da alimentação e da nutrição é sempre muito solicitada e devo dizer que participamos ativamente em ações de voluntariado no grupo de voluntariado da Universidade do Algarve. Esta é a minha apresentação sobre esta licenciatura, a licenciatura em Dietética e Nutrição da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Espero ter despertado o interesse e a curiosidade. Nós ficamos aqui à vossa espera, estarei cá para vos receber e estou disponível para responder a questões caso as tenham. Obrigada pela vossa atenção, espero ter sido clara e esclarecedora na minha apresentação.